6 são ao mesmo tempo abençoados e castigados por uma imaginação poderosa. Essa imaginação é intrínseca, a visão de mundo paranoica, devido à necessidade durante a infância de prever o comportamento alheio e de imaginar resultados futuros a fim de repelir danos. 6 são sensíveis quanto à possibilidade dos piores resultados nas situações e assim tendem a imaginar o pior, sem perceber que não dedicaram igual atenção a imaginar o melhor. Examinam com tanta frequência e minúcia o ambiente em busca de indícios que expliquem a sensação interior de ameaça que muitos 6 consideram imaginar o melhor uma forma ingênua de fantasia baseada em anseios infantis. É mais fácil compreender a reação do 6 fóbico a imaginações cheias de medo do que a do 6 contrafóbico. O tipo fóbico imagina perigo ou pensa que o perigo está perto e sensatamente foge. A reação contrafóbica seria sair atrás do perigo. Tipos contrafóbicos que buscam a opção de perigo se aparecem com os 8. O patrão, no sentido de que podem ser muito agressivos naquilo que percebem como uma situação de acuamento, em que têm de enfrentar uma ameaça. Contrafóbicos dizem que têm de se mover na direção daquilo que temem, se não se descobrem imaginando a questão sem cessar. Esse hábito de atenção é o significado interior da crença de que o covarde morre 1000 vezes. Por exemplo, se um tigre ameaçador aparecer na rua, um 6 fóbico sensato correrá e subirá numa árvore. O tipo contrafóbico tenderá a se precipitar sobre o pescoço do tigre em vez de se empoleirar numa árvore e vivenciar uma noite de lúgubres fantasias mentais. Lembro-me no Vietnã, quando escrevi para minha garota depois de um mês de combate. Eu dizia que o que mais me amedrontava era o escuro. À noite, quando me mandavam sair, eu simplesmente tinha medo do escuro. Se alguém tivesse saltado à minha frente dando tiros, eu teria me sentido melhor. Minha imaginação simplesmente me fazia pirar. Eu via monstros, via gente que não estava lá, e quanto mais eu via, mais eu procurava por elas, até ficar rastejando em posição de ataque, sem saber ao certo se estava ou não sendo vigiado. Esse é o soldado que atira em sombras, o medroso. É alguém identificado com o 6 que teve a rara experiência de observar como sua mente funciona sob pressão. Podia atirar no escuro porque as sombras o ameaçavam. Sua necessidade de descobrir o pior, a fim de se preparar, o faz imaginar o que poderia estar à espera no escuro. E suas imagens podem ganhar uma credibilidade tão profunda que começam a se sobrepor às formas de penedos e árvores e a coexistir com elas. A guerra trouxe minha paranoia para o primeiro plano. Eu não sabia com certeza, antes de ir, que no fundo eu tinha medo. Não me acovardei sob o fogo e imaginei que todos os outros se sentiam mais ou menos como eu. Mas quando voltei, comecei a ter crises de angústia e não conseguia tomar uma ducha sem levar a faca comigo para o boxe. O barulho da água não me deixava distinguir os sons da casa, e lá ficava eu, com o rosto cheio de sabão, ouvindo coisas. Pensava que havia alguém no banheiro e empurrava a porta do boxe para olhar, e uma vez saí do chuveiro completamente molhado e fui até a porta da frente verificar. Eu não tinha medo de nada em especial, não havia nenhum inimigo conhecido e as portas estavam trancadas, mas às vezes eu precisava ter a faca comigo para me proteger. O hábito antigo desse veterano de guerra de imaginar o pior já é parte tão integrada de seu modo de perceber o mundo que para conseguir tomar uma ducha completa, ele teria de reconhecer que,
ao desviar seu enfoque para a água quente e para o sabão, seu hábito de vasculhar o ambiente, a fim de se proteger, é momentaneamente interrompido por alguns instantes, fazendo responder bruscamente e imaginar o pior, que pode ter se rastejado até ele enquanto estava distraído. É pouco provável que ele tenha consciência de seu hábito imaginativo ou do fato de não querer imaginar o melhor. Se essa predisposição da atenção fosse apontada, ele provavelmente veria na imaginação do melhor um tipo de substituição ingênua da realidade. 6. São impacientes e ansiosos como crianças que temem alguém maior do que elas, porque podem ser atacadas se desviarem o olhar. 6. Se preocupam tanto com o script da pior situação que a atenção se prende a imagens mentais suficientemente poderosas para parecer reais. São viciados em imaginar os piores possíveis resultados, porque isso parece criar uma fonte legítima de informações corretas. Parar de imaginar possibilidades e consequências tornaria 6 apreensivos de ser pegos de surpresa. A imaginação faz parte da defesa de atenção de um 6. Abrir mão dela seria relaxar a própria guarda, enfrentar a vida despreparado. De positivo, esse hábito de imaginar as possibilidades ocultas em situações comuns induz 6 a serem excelentes expertos na solução de enguiços, impasses e crises, e também eficientes advogados do diabo. O ponto cego no modo de um 6 prestar atenção é que um ponto de vista deve ter primeiro surgido em sua mente, a fim de lhe autorizar a busca de provas e indícios que lhe deem suporte. Do ponto de vista de um 6, é muito difícil diferenciar o hábito geral de vasculhar o ambiente para fazer com que ele ou ela se sinta em segurança do vasculhar o mesmo ambiente, porque ele ou ela está à procura de sinais que confirmem um ponto de vista. Por exemplo, se uma mulher 6 acreditar que John gosta dela, então vai procurar sinais na apresentação pessoal de John que confirmem que é assim. John poderia perceber que o 6 está projetando nele, porque ela talvez diga que ele está pensando algo que não está. Ela poderia dizer que os sentimentos de ternura dele estão sendo apreciados quando, na verdade, ele não está se sentindo terno. Ou ela poderia dizer que ele está irradiando raiva quando, de fato, ele está se sentindo ótimo. Eu tinha mais de 10 anos de casada e de vez em quando acreditava que meu marido estava ocultando um caso e planejando uma desculpa para me deixar. Eu ficava convencida e passava a acusá-lo, e então descobria que tudo era infundado. Me fazia sentir louca ter estado tão certa e ter estado tão errada. Então passei por uma fase só minha, quando fiquei atraída por relações fora do casamento. O modo de eu me saber atraída por alguém é que eu começava a sentir a ameaça de meu marido estar prestes a ir embora e a inventar toda uma história de como seria melhor para nós dois que ele se fosse. Agora tenho 15 anos de casada e estou plenamente certa de que, quando acho que estou sendo abandonada, sou capaz de ter olhos para outra pessoa. Eis outro depoimento sobre projeção. Foi dado por um homem de negócios que identificou o fato de que atribui sua raiva não reconhecida e inaceitável a outras pessoas. Minha mãe maltratava as crianças. Durante 4 anos ela me espancou quase diariamente, e a terrível lembrança disso não me sai da cabeça. Quando saí de casa para cursar a faculdade, levei comigo uma raiva terrível das mulheres. Coisas de que não me dava conta, mas estava lá, fervilhando debaixo da pele. Fui para Berkeley, início dos anos 70, movimento de liberação feminina. Eu tinha raiva o tempo todo. As mulheres falavam da opressão que sofriam,
e eu me sentia oprimido pelas mulheres. Sempre que eu me metia naquelas situações de vida coletiva dos anos 70, cedo ou tarde arrumava problemas com as mulheres. Começava com uma e depois todas elas caíam na minha pele. Me chamavam de chauvinista. Aquilo me machucava e eu sentia no direito de ter raiva delas, o que sempre tinha sido o caso. Só que eu não sabia. Eu tinha medo de sentir minha própria raiva e a atribuir aos outros. E para provar toda aquela hipótese, eu fazia coisinhas que deixavam as mulheres loucas, como namorar todas de uma vez só, o que aliás funciona, que é uma maravilha. E lá estava eu de volta à minha mãe, a quem eu via basicamente como alguém disposto a me bater para me tornar obediente. Se você não é um 6, este exercício vai ajudá-lo a compreender as mudanças inconscientes da atenção que fundamentam a visão de mundo do 6. Você vai precisar de um livro para ler como parte do exercício. Achado o livro, sente-se e mantenha-o fechado sobre as pernas. Agora, lembre-se de alguém que fez você sentir medo durante sua infância. Visualize essa pessoa à sua frente. O rosto, a postura, as roupas, e lembre-se, sobretudo, do modo como ela olhava para você quando você se sentia intimidado. Agora imagine que você esteja morando com essa pessoa no dia a dia, por um longo período, numa casa muito pequena. Seu intimidador tem acesso a todos os lugares na casa e pode aparecer a qualquer hora. Agora, abra o livro e comece a ler, e ao mesmo tempo, lembre-se de ficar atento à pessoa dentro da casa. Divida a atenção entre a leitura das linhas e o controle dos movimentos do intruso em potencial. Ou você conseguirá prestar atenção às duas tarefas ao mesmo tempo, ou então sua atenção ficará num vai e vem entre a leitura e a percepção do paradeiro do outro. Seja qual for o caso, você adotou o estado mental de uma pessoa que foi levada a ser medrosa. A prática seguinte deveria ser feita diante de um amigo bastante afável para deixar que você olhe para o rosto dele enquanto pratica os desvios da atenção. Agora forme a ideia de algo que esse amigo possa pensar a seu respeito, mas que nunca tenha expressado. Pode ser uma opinião positiva ou negativa, mas você deve acreditar que seu amigo muito provavelmente tem essa opinião, cujos sinais de confirmação você vai procurar. Agora mantenha uma conversa normal em voz alta com seu amigo, ao mesmo tempo em que examina o rosto dele em busca de sinais do ponto de vista oculto. Todos os elementos do estilo paranoico estão agora presentes. Uma hipótese interior, neste caso fabricada, e uma divisão da atenção entre a conversa de vocês dois e a necessidade de procurar sinais de confirmação da opinião oculta. Para o verdadeiro paranoico, a hipótese interior é realmente uma convicção. Ele ou ela sabe que a opinião dolorosa é verdadeira e procura provas corroboradoras nos maneirismos e nas insinuações faciais que o outro tende a apresentar no decorrer de uma conversa comum.